o 39. Já estarei lendo a Bíblia Sagrada. Diz-nos assim, o texto sagrado, diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, quem? Jesus, passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor, diácono Nailton. Pai do Senhor, irmão diácono, nosso irmão diácono Augusto Assis. Paz do Senhor. Meus nobres, vamos fazer uma rápida e breve meditação. Eu estou vendo mais irmãos chegando ali, estou vendo muitos irmãos chegando, Eu quero, do fundo do meu coração, saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos para a palavra do nosso eterno Deus? Vamos fazer uma rápida e breve meditação e uma aplicação desse texto sagrado para essa noite, e depois nós iremos orar e Deus continuará nos abençoando. Conta-se uma história em que uma embarcação ela enfrentava uma tempestade muito perigosa e o barco estava para se tombar. E dentro desse barco havia um menino que brincava com um peão. Os passageiros, os tripulantes, já temendo pela perda da vida e também da embarcação, e aquele menino feliz, ele brincava com aquilo que gerava medo para todos aqueles que estavam presentes na embarcação. E quando o menino brincava com o seu peão, ele dizia: este barco não afunda. Um dos adultos, que já estava muito nervoso com aquele comportamento, em um tom muito severo, perguntou para o menino por que ele dizia que o barco não afundaria. Sabe o que o menino respondeu? Que o seu pai, ele era o capitão e que até aquele dia nunca uma embarcação havia afundado no comando do seu pai. Moral da história: esse Pai é o nosso Deus que está no comando das nossas vidas. Agora, dobre atenção, para que o capitão, para que o nosso Deus, ele possa assumir o controle dessa embarcação, nós precisamos chamar ele para estar no controle daquilo que está fora do nosso controle. Se nós queremos, como esse menino, ficar tranquilos, brincar, que é sinônimo de alegria e confiança, se nós queremos, como este menino, se sentir seguro, mesmo passando por grandes tempestades, é preciso chamar Jesus para estar no controle
daquilo que está fora do nosso controle. Agora, vejamos o texto que nós acabamos de ler agora. No seu verso de número 38, que nós acabamos de ler, o seu verso 38 vai dizer que Jesus estava na polpa do barco dormindo, a cabeça num travesseiro, e os discípulos foram despertar. Este verso 38 revela que quem estava no controle da embarcação eram os discípulos. Quem estava no controle da embarcação eram os discípulos. No entanto que Jesus, ele estava dormindo e os discípulos estavam conduzindo a embarcação sobre uma ordem de Jesus para atravessar do outro lado. Os discípulos estavam no controle da vela. Os discípulos estavam no controle do remo. Os discípulos estavam no controle. Os discípulos estavam no controle do leme. Os discípulos estavam no controle da embarcação. Os discípulos estavam no controle daquilo que ia parar a embarcação. Os discípulos estavam no controle enquanto Jesus dormia. Oh, escuta isso. Olha o que diz o verso 37. O verso 37 diz que enquanto eles atravessavam e estavam no controle da embarcação, aconteceu que levantou um tremendo vendaval e grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que o barco estava enchendo d'água. Aleluia! Escuta isso aqui. Quem estava no controle do barco eram os discípulos. Eram os discípulos que estavam no controle do barco. Mas e agora? Quem estava no controle da tempestade? Quem que estava no controle das águas que entrava dentro do barco? Eles não conseguiam, eles não conseguiam impedir o vento. Eles não conseguiam impedir as ondas. Eles não estavam no controle das ondas. Eles não estavam no controle do vento. Eles não estavam no controle da água que entrava no barco. Mas eles estavam no controle do barco, mas não do vento, não do que estava fora, não do que vinha de fora. Eles estavam no controle daquilo que eles tinham autonomia sobre, que era o barco. Mas aquilo que vinha sobre o barco, eles não estavam no controle. E agora que vem o verso 38. O verso 38, ele também, além de revelar que os discípulos estavam, Pai do Senhor Diácono José Wellington, o verso 38, além de revelar que os discípulos estavam no controle da embarcação e não do vento da tempestade, agora também vai revelar que eles estão chamando Jesus. Chamando Jesus. É aqui que se dá o tema dessa mensagem. É preciso chamar Jesus para estar no controle daquilo que está fora do nosso controle. Escute, meus queridos. Quando os discípulos despertam Jesus, a palavra de Jesus, dos discípulos era, qual foi? Não importa que pereçamos. Os discípulos não chamou Jesus para dizer, assume controle do barco, assume controle do leme, assume controle dessa embarcação, assume controle do remo. Não! Os discípulos não chamou Jesus para assumir o controle do barco, porque o controle sobre o barco eles tinham, mas eles não tinham controle sobre o vento. Agora eles chamam Jesus para assumir o controle daquilo que estava fazendo eles perecer. Meu Deus do céu, com quem será que Deus está falando aqui nessa noite? Com quem será que Deus está falando nesta live? Será que você não está entendendo que Deus está mandando uma mensagem de fortalecimento para o teu coração, de esperança para a tua vida, que você tem o controle da embarcação, mas aquilo que vem sobre a embarcação, quem tem controle é Deus, e é necessário chamá-lo para assumir o controle daquilo que nós não temos controle.
Nós precisamos chamar Jesus para assumir o controle daquilo que nós não temos controle, daquilo que vem sobre a nossa embarcação, daquilo que está enchendo a nossa embarcação, daquilo que está fazendo a nossa embarcação virar para um lado, virar para o outro. Nós precisamos chamar Jesus para assumir o controle daquilo que nós não temos o controle. Eita glória! Já estou sentindo ele aqui na minha casa. Você consegue sentir a presença dele aí na tua casa agora? Aleluia! Que maravilha! Deus está levantando pessoas agora. Deus está falando com pessoas agora. Pessoas que Deus está direcionando nesse exato momento. E dizendo para vocês nesse momento que a sua embarcação tu está no controle. Mas aquilo que vem tentando afundar a tua embarcação, quem tem controle é Deus. Quem pode dar um jeito nisso é Deus. Quem pode assumir o controle é Deus, mas ele precisa ser chamado, ele precisa ser conectado. Nós precisamos chamar ele. Ele vai dar um jeito naquilo que nós não podemos dar jeito. Eita, aleluia, aleluia. Sabe por que aquele menino na ilustração que eu contei no início dessa palavra, ele dizia: o barco não vai afundar? E ele respondeu dizendo, porque o pai dele era o capitão, e nenhuma das suas viagens a embarcação havia se afundado. Então é necessário nessa noite, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, nesse tempo de guerra, nesse tempo de luta, é necessário nós chamarmos Jesus para ser o capitão do nosso barco. Não! Do nosso barco, não! Ele não vai ser capitão do nosso barco, não! Porque nós podemos dirigir o barco. O leme é nós que pegamos. A vela é nós que dirigimos. Tudo isso nós temos capacidade de fazer. Nós precisamos, como os discípulos, chamar Jesus para assumir o controle daquilo que nós não temos controle. No barco você tem controle. Ah, deixa eu te falar aqui, talvez você não está entendendo. O controle da tua casa, você tem o controle. O controle você tem do teu carro. Você tem até o controle das tuas finanças. Você tem até o controle. Você tem a porta. Você tem a chave que abre a porta do carro. Você tem a chave que abre a porta da casa. Você tem a chave da porta que abre o apartamento. Você tem até a chave emprestada que abre a porta da empresa. Você tem controle sobre muitas coisas. O que estou pregando aqui nesta noite, inspirado por Deus, não é chamar Deus para aquilo que nós temos a chave. Eita, você não está entendendo? Não é chamar Jesus para aquilo que nós temos controle. É para chamar Jesus para aquilo que nós não temos a chave. Aleluia! Para aquilo que está fechado. Para aquilo que nós não podemos. Eita, você não está entendendo? É momento de chamarmos Jesus para ser o capitão daquilo que nós não temos o controle. Nós não temos controle, nós não temos reação. Nós vamos ter que chamar Jesus para isso, não para aquilo que nós podemos, é para aquilo que nós não podemos. Oh glória! Chama Jesus para ser o capitão, mas daquilo que se levanta para afundar a sua embarcação. Ei, deixa eu falar aqui. Muitos estão brigando muito, estão tirando muita satisfação. Estão lá brigando porque aquilo outro, porque você falou isso, por que você falou aquilo, por que você deixou de falar aquilo outro, é porque aquilo outro, por que você deixou de fazer aquilo outro. Tem muitas pessoas indo brigar, tem muitas pessoas caçando confusão, tem muitas pessoas gastando saliva, respondendo pessoas que não precisam de dar respostas, respondendo questões que não precisa você se envolver. Você está envolvendo em situações que não precisa se envolver. Essas situações que eu estou falando são situações que querem invadir o seu barco, está enchendo o teu barco, o seu barco está quase afundando, quando você deveria chamar Jesus para assumir o controle dessa situação. Não entendi, pastor. Você precisa chamar Jesus, sabe para quê? Para que ele resolva essa situação de calúnia. É ele que vai resolver isso aí.
É Ele que vai resolver o problema com o invejoso, não é você. É Ele que vai resolver o problema daqueles que falam mal de você. Não é você que vai lá tirar satisfação do que falaram, não, não, não. É Ele que vai resolver isso aí. Nós não temos que correr atrás disso. É Ele. Vamos chamar Jesus para assumir. Nós não temos o controle sobre a boca daqueles que nos querem o mal. Nós não temos o controle daqueles que querem nos trair. Nós não temos o controle sobre a vida daqueles que nos armam laço. Nós não temos o controle sobre aqueles que querem nos amedrontar. Nós não temos o controle sobre isso. Nós não temos o controle sobre o vento. Nós não temos o controle sobre a tempestade. Nós não temos o controle sobre o bandido. Nós não temos o controle sobre o tráfico. Nós não temos o controle sobre a prostituição. Nós não temos o controle sobre os pecados. Mas nós precisamos chamar alguém que tem o controle sobre isso, que pode nos capacitar a vencer o pecado, que pode nos capacitar a ficar tranquilo quando somos caluniados, a ficarmos tranquilo quando somos acusados. Nós temos que chamar Jesus para assumir o controle. Ele mesmo usando o escritor aos Hebreus, ele disse: pois o teu vingador é forte e pleiteará a causa contra ti. O escritor aos Hebreus também acrescentou dizendo que o Senhor é o nosso vingador, que nós devemos dar lugar para Ele, dar lugar para a ira de Deus. Deixa que Deus tome conta disso e você vai conduzindo a sua vida, você vai servindo a Deus, você vai servindo a Jesus, você vai tocando a sua vida, vai passear com a tua família depois da pandemia, vai viver com a tua família, vai servir a Deus com alegria, mas em nome de Jesus, deixa que Jesus tome conta do vento, deixa que Jesus tome conta da tempestade, daquilo que está tentando afundar o seu barco, porque no barco quem tem o controle é você, no barco quem tem o controle é você, e deixa Deus tomar o controle daquilo que você não tem controle. Deixa que Deus toma a nossa causa em juízo. Vamos ser crentes pacíficos, vamos ser pessoas de paz, vamos ser pessoas serenas, vamos ser pessoas tranquilas. Não responda aquele que quer te infernizar a tua vida, aquele que te atrapalha no trabalho, o vizinho provocador, a vizinha provocadora, o parente provocador. Para de dar resposta. Deita, vai descansar. Jesus, se você chamar Jesus para assumir o controle daquilo que pode invadir o seu barco, daquilo que você não tem controle, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e na sua família. Pastor, o senhor está contando o conto da carochinha aí para alegrar o coração desse povo? Não. Estou falando que está na Bíblia. Eu estou falando que está na Bíblia. Eu estou lendo Marcos capítulo 4. O verso é o 35 até o 39. Para quem está chegando na live aí. Olha só, eu vou encerrar para nós orar. Olha só. Qual é a tempestade que tem se levantado contra a sua embarcação? Qual é a tempestade que tem se levantado contra a sua embarcação? Eu estou perguntando para você. É a enfermidade que se levantou? É o parente que está enfermo? Todas essas coisas são tempestades que nós não temos o controle. Qual que é? Os inimigos se levantaram para te amedrontar? Qual que é? Os problemas financeiros que estão vindo, que estão te atacando, que está deixando você sem sono? Eita, escuta! Qual que é o problema? Qual que é a tempestade? É a fome, é o desemprego? É a porta fechada? Qual que é o problema que te amedronta? Qual é a tempestade que está te amedrontando agora? Irmã Raia, Deus te abençoe. Qual que é a tempestade que se levantou contra a sua vida nesse tempo de pandemia? Eu quero finalizar essa mensagem. O verso 39. Olha o que diz o verso 39. Então, eita, que coisa linda, coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o resultado de quando nós chamarmos Jesus para assumir o controle daquilo que nós não temos o controle. Olha só, verso 39. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, faz silêncio. Eita glória! Jesus se levanta quando foi chamado.
Ele não assume o controle do barco, mas ele dá uma ordem para aquilo que estava perturbando o barco. Você já entendeu? Pegou a mensagem? Ele vai dar uma ordem para aquilo que está perturbando a tua vida. Ele vai dar uma ordem para aquilo que está enchendo o teu barco. Ele vai dar uma ordem. Quem? Jesus. Jesus levanta e diz: fica quieto. Fica em silêncio, mar. Fica em silêncio. Em outras palavras, fique em silêncio, porque quem está no barco são os meus discípulos, eles estão no controle e agora nada vai atrapalhar eles de alcançar o objetivo que eu ordenei. Eu dei uma ordem para eles atravessar do outro lado. Vento, fica quieto, tempestade, fica quieta, porque o que eu falei vai acontecer. Você não está entendendo? O que Deus falou vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Não importa o vento que se levantou. Chama Jesus. Ele vai dizer uma palavra para aquilo que está tentando afundar o seu barco. Fica quieto, não atrapalhe mais, porque quem está no barco está sobre ordem. Quem está no barco está sobre um mandato. Quem está no barco está em obediência. Eu mandei eles atravessar, eles são obedientes, estão atravessando. Então que o mar cala a boca, que o vento fica quietinho aí, porque esses estão fazendo a minha vontade. Você não está entendendo? Oh glória! Se o cristão, se você está vivendo no centro da vontade de Deus, pode chamar Jesus para assumir o controle daquilo que você não tem controle, porque você está debaixo da bênção, está debaixo da proteção. Eita, como é bom ser obediente a Deus, porque quando o vento e a tempestade se levanta, ele só dá uma ordem: fica quieto, porque o meu filho está em obediência. Fica quieto, porque o meu filho está obedecendo. Oh glória a Deus! Era para dar muito coraçãozinho ainda. Por que você não sentou o dedo nesse coraçãozinho aí? Esse coração é uma forma de você glorificar a Deus. Então eu quero ver essa tela travar de tanto glória a Deus. Senta o dedo no coraçãozinho aí, enquanto eu tomo um copo de água. Oh glória! Oh, já estamos chegando no momento da oração. Eita glória! Agora no verso 39, ele assume o controle não da embarcação. Aleluia! Tá quase travando mesmo. É isso aí. Vai glorificando a Deus. Esses coraçãozinhos é a forma de nós exaltarmos a Deus. Oh glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Finalizo agora. Quando ele dá uma ordem, o vento e o mar foram obedientes à voz de Jesus. Meu irmão, obedece por bem ou obedece por mal, mas quando Jesus fala, quando Deus fala, tem que se obedecer. Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! Aleluia! Por isso eu estou falando com algum desviado do evangelho agora. Por isso eu estou pregando para algum desviado do evangelho. Por que você parou, homem? Ô obreiro, por que você parou? Por que você parou, cantora? Por que você parou, obreiro? Você ganhou muita alma para Jesus. Por que você parou? Para não. Sabe que Deus está falando para você aqui agora? Sabe que Deus está falando para você agora? Obedece por bem, obedece por mal. Mas tu vai obedecer e a vitória vai ser certa. Meu Deus do céu! Jonas recebe uma ordem. O profeta vai pregar, rapaz. Ele levantou e foi para outro lugar. Não vou pregar não. Veio tempestade no mar. Só acalmou quando Jonas, o fujão, o pregador desobediente, foi lançado no mar. Quando era lançado no mar, o Jonas, a Bíblia diz que o peixe o engole. Dentro do peixe, o pregador desviado do caminho, o pregador desviado dentro da boca do peixe, do ventre do peixe, ele ora. Sabe o que Deus está falando com você agora?
que não importa a profundeza que tu está, ó desviado, se você nesse momento chamar Jesus para assumir o controle da tua vida novamente, Ele dará uma ordem para a baleia, para o peixe, Ele dará uma ordem para a situação que você está, não interessa que lugar que você está, Ele vai dar uma ordem, a ordem vai ser: larga o meu filho, larga minha filha, porque agora Ele decidiu retornar para o meu caminho, Ele decidiu que eu devo tomar o controle da sua vida. Então agora que o desemprego largue, o problema largue, o pecado sai de perto desse desviado, porque esse desviado está se reconciliando com Jesus agora. Esse desviado está fazendo um concerto com Cristo agora. Essa pessoa que não tem um encontro com Jesus, nesse momento está dizendo que Jesus é o único salvador da sua vida. Então nesse momento tempestades estão sendo acalmadas, ventos estão obedecendo, e agora Deus dá ordem para o peixe: manda Jonas agora ir para a praia, conduza Jonas para a praia, para a margem, para a terra seca. Eu te dou uma ordem. Deus deu uma ordem e o peixe obedeceu, e agora Jonas vai e prega a palavra de Deus, e 120 mil almas se arrependem dos seus pecados, e o nome do Senhor é glorificado. É assim que Deus vai fazer com você que está fraco, é assim que Deus vai fazer com você que desviou, é assim que Deus vai fazer com você, pregador que desviou, cantora que desviou, obreiro que desviou, evangelista que desviou, presbítero que desviou. Não importa a sua função, eu quero lhe dizer nesta noite: chama Jesus para assumir o controle daquilo que você não tem controle. Pastor, eu voltei para o tráfico, eu voltei para o álcool, eu voltei para a prostituição, eu voltei a matar, eu voltei a me prostituir, eu voltei a adulterar, eu voltei para a fornicação. Dá agora, nesse momento, um basta nessa situação e diga: Deus, assume o controle daquilo que eu não tenho controle. Deus vai dar uma ordem para essa situação: deixa meu filho, deixa minha filha, e vai ter que obedecer, porque quando Deus fala, o ar obedece, a terra obedece, o vento obedece, o peixe obedece, a semente obedece, o trovão obedece, o sol obedece, a tempestade obedece, o patrão obedece, o pastor obedece, o profeta obedece. Quando Deus fala, está falado e pronto, acabou. Tenha um encontro com Deus nessa live, em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Fechei a minha Bíblia e estou cheio de Deus aqui agora.